Betão, começa com você aqui, conforme os nossos sorteios que nunca acontecem. E aí, espíritos territoriais são a verdade bíblica? É uma doutrina nas páginas das escrituras? Ou isso aí é uma invenção, uma superstição das pessoas? Bom, quero saber quem é que é místico aqui. Eu não sou nem místico, nem supersticioso. Eu sou místico. Eu sou divino e místico, mas não supersticioso. Se você pensar que místico é algo, quem crê no sobrenatural. Então, aí nós temos essa divisão importante, né, de classificação. Tudo que Deus criou foi nomeado. Isso é superstição ou texto bíblico para falar? Não, isso não é superstição. Obviamente que existe bastante uma situação de não equilíbrio, né, onde as pessoas querem realmente colocar territórios e colocar situações e empecilhos em todas as situações. Mas a Bíblia, ela fala do mundo espiritual, ela fala da ocupação espiritual, ela fala do principado das potestades do ar, ela fala até de congestionamento ali com o rei, com o príncipe da Pérsia, né, que encontrou uma barreira para chegar até Daniel, e Miguel teve que fazer a intervenção da polícia rodoviária celestial para essas situações acontecerem. Ela fala dos olhos do mundo espiritual que foram abertos, os servos de Eliseu. Então, que existe um mundo espiritual, que existe uma ocupação espiritual, angelical, e que ela favorece nos territórios onde ela é invocada. Eu morei 8 anos na África, eu vi coisas ali territoriais de consagração e colocadas bastante sérias, né? Você olhar assim, a pessoa levitou, não sei se você já viu uma pessoa levitando, e as coisas acontecendo pela consagração que é feita naquela situação. Então, a atuação demoníaca na dimensão espiritual, ela é real, só que nós temos o domínio acima de todas as coisas. Então, não vou dizer assim, tem um mapa territorial contrário que eu não possa mexer. Não, eles vivem nesse ambiente, e nesse ambiente eles fazem aquilo que eles querem, até que chegue alguém que acalme a tempestade, acalme os ventos, tem poder maior, né? E tem um poder de autoridade maior. Então, negar a existência é negar a existência do mundo espiritual. Mas também dizer que essa existência, ela é te vitimizadora contra você, também é negar o poder de Deus que ordena todas as coisas, que nos coloca acima de principados e potestades, numa posição bem definida. Então, tudo aqui, eu sempre venho do lado mais polêmico, né, para defender uma perspectiva, né? Então, obviamente que há muito misticismo que se faz em cima do assunto. Mas eu não sou místico, nesse sentido da superstição. Não, você é místico, você não é supersticioso. Não sou supersticioso nessa condição, por isso eu estou aqui para declarar essa existência. Bom, só para definir termos, né? Místico é aquele que crê no sobrenatural. Então, todo cristão é místico no sentido que crê, né? Você crê em Deus, que é sobrenatural, metafísico, não é exatamente físico e tal. Então, nesse sentido. Mas superstição é crer, defender uma crendice popular divorciada de textos, de evidências e tal. Pastor Emerson Sicarelli, doutrina bíblica ou superstição quando o assunto é espírito territorial? Bom, já que nós estamos falando sobre misticismo, né? Deixar a minha soma também, dizendo que eu acredito que a partir do momento que nós oramos a um ser que não vemos e ouvimos a voz de quem não vemos, nós já estamos entrando no sobrenatural. Então eu acredito no misticismo saudável, né? Vamos assim dizer. Bom, eu começo dizendo o seguinte: Salmos 24, verso 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então isso já demonstra um total domínio daquele que criou todas as coisas sobre tudo que fez, tanto no céu como na terra, como nos mares e em todos os territórios existentes que nós conhecemos. A doutrina de espíritos territoriais eu não a vejo como uma doutrina bíblica, simplesmente porque existem poucas evidências para se tratar a respeito dessa doutrina. Até porque quando nós paramos para analisar e para olhar, nós percebemos que esse pensamento de espíritos territoriais, né? Que na maioria de muitos o pensamento é que dominam territórios, por isso são territoriais, não é um pensamento judaico. Tudo bem que ele dá ele aparece no livro de Daniel, mas
Existe uma explicação para isso que nós falaremos depois, mas não é nem de origem judaica nem de origem cristã. É um pensamento totalmente animista, né? Permeia pelas linhas do animismo. E aonde essa doutrina é encontrada muito nas religiões africanas, muito nas religiões aborígenes e também nos pensamentos filosóficos do Japão, por exemplo, shintoísmo e outras culturas. Porque na concepção deles, espíritos territoriais são espíritos que dominam territórios. Quando nós paramos para analisar quais são os territórios seriam mares, montanhas, matas, estradas, lugares. Então, dentro desse pensamento, nessa primeira parte, eu não vejo isso como um pensamento cristão, e sim como algo que acabou sendo desenvolvido junto com o neopentecostalismo e com o movimento carismático. Ok. Betão. Eu acho que o contexto que temos que colocar não é nem animista, nem da idolatria, nem de outras culturas subjacentes. O contexto é guerra espiritual. Então, existe uma guerra espiritual? Existe. Essa guerra se desenvolve nos ares? Se desenvolve. Essa guerra é por territórios? É por territórios. O povo sai do Egito. O Senhor fala assim, vocês vão entrar nessas terras aqui, as 7 nações mais poderosas que você, a Jebuseu, Eteu, Eveu, Gergazeu, e todos eles estão voltados a um domínio, estão ocupando a terra. Então, qual que é a grande promessa que o Senhor deu para o povo? Vocês vão conquistar a terra. Como vocês conquistam a terra? Desalojando quem estiver lá. Não é só numa situação, eu estou aqui, eu sou de Deus. Não, você vai quebrar os altares. Você vai acabar, vai aniquilar essa situação. Por quê? Aqueles elementos, os altares, as situações, são invocações satânicas que estão ali reclamando e tentando colocar o seu domínio naquele ambiente, até que venha alguém, Salmo 24, as palavras do Senhor de domínio, que venha alguém e exerça o domínio do Senhor. Então você vê também, na África, eu percebi isso pelo panorama africano do continente, você vê lugares, tem um lugar na Nigéria que eu estive lá, que diz assim, quem vem aqui se arrepende, né? O nome do lugar é esse, em Yoruba, lá tem um nome, quem vem aqui se arrepende. E o pastor estava comigo, contou a história de que a mãe dele estava nesse lugar evangelizando, um carro parou, ela parou para ajudar um carro, e quando ela parou, puxaram o filho dela, que é o irmão dele, que ele era o irmão mais velho, e executaram assim a queima-roupa, cortaram a cabeça e pegaram o sangue. E ela ficou tão chocada com aquilo, depois foi saber dessa situação, né? Depois esse pastor foi lá e estabeleceu uma igreja. Você entende que lá é um espírito territorial? A consagração que se faz àquele lugar faz com que as ocorrências daquele lugar se deem em nome dessa potestade, dessa entidade espiritual. Então a igreja cabe chegar nesses lugares, como foram 7 povos, não foi 1, 2 ou 3. Foram 7, mesmo assim o principal, que era Jerusalém, que era os Jebuseus, eles não conseguiram, né? Teve que Davi, depois pelo canal subterrâneo, foi lá e eliminou aquele povo. Então existe a guerra espiritual. Essa guerra, ela é real. Essa guerra, há armas que são realmente desprezíveis, que são armas voltadas para superstições. Eu vou bater na madeira para amarrar um demônio, ou fazer isso aqui, ou então vou simplesmente amarrar um demônio. Eu te amarro aonde? Né? Então há muitas coisas que são supersticiosas no nível das armas utilizadas, mas não dá para negar a realidade daquilo que existe. Pastor Emerson. Bom, como nós estamos entre amigos hebraístas aqui, sim, eu acredito que nós podemos falar um pouco sobre esse ponto que o bispo Betão tocou, né? Sobre as conquistas de Moisés e Josué referente à Terra Prometida. O que nós temos ali? Ali nós temos uma guerra física, nós temos uma guerra tribal. Nós temos uma guerra que aconteceu ontem, acontece hoje e até a volta de Jesus vai continuar acontecendo. Infelizmente ou felizmente, é do ser humano em determinados momentos agir de formas estratégias e com guerrilhas. Agora, dentro da Torá, dentro dos 5 livros de Moisés, teologicamente falando, nós sabemos que a Torá são os livros mais pobres dentro de conceitos teológicos existentes dentro dos 66 livros. Partindo por esse ponto. Torá ou Tanar como um todo? Não, a Torá.
A Torá ela é muito prática. É que o debate não é sobre ela, mas ela é muito tem prática. livros muito mais bem elaborados, com poesias e tal. Sim, não, mas eu digo até mesmo dentro de conceitos salvíficos, teológicos, o pensamento da Torá ele é bem raso a respeito disso. Agora, nós estamos no Novo Testamento, né? O Senhor falou sobre as batalhas, sobre as guerras. Mas Jesus já venceu tudo na cruz. Então, Jesus vencendo tudo na cruz, quebrando toda a maldição, levando o cativo o cativeiro, a pergunta que eu deixo é a seguinte: quais guerras nós precisamos vencer se Jesus ele já venceu todas por nós? E outra, se existem espíritos territoriais, né? O senhor falou bastante das experiências da África, como também em outros lugares do mundo. A grande questão é, quando a igreja chega, quando a igreja ora e quando a igreja repreende, tais espíritos não deveriam sair do ambiente? O que eles fazem ainda lá? Com certeza. Então, a discussão aqui não é sobre o poder e a autoridade que há em Jesus. Jesus ele chegou no Gadareno, o Gadareno estava ali justamente, ninguém podia passar por aquele caminho, o registro de Marcos 5. Então ele está dando o registro, não é Torá, é Novo Testamento, é Evangelho, é um evento de Jesus, está dizendo que ninguém podia passar por aquele caminho. Ele estava se ferindo com as pedras, então territorialmente havia uma ocupação ali. Ali, qual foi a situação de impedimento que eles chegassem do outro lado da margem onde estava Gadara? O impedimento foi a tempestade, foi a dificuldade para que eles não chegassem. Mas Jesus estava dormindo e estava tranquilo. Então, onde que há a superstição? Na maneira de se resolver esse problema. Agora, não se pode negar a existência dessa condição e nem se colocar que isso é uma guerra física. A guerra da conquista da terra não foi física, porque eles iam lá destruir justamente altares e condições, ídolos, objetos e tudo aquilo que fazia a invocação daquele ambiente ser daquela maneira. Se fosse tão física, a primeira guerra que eles tiveram, contra quem foi? Amaleque, Êxodo 17. Como é que eles venceram aquela guerra? Com Moisés com as mãos levantadas. Ué, onde é que tá a AK-47? Onde é que tá? Será que é o começo até houve uma palestra em Israel do Iron Dome. O começo do Iron Dome. O começo do Iron Dome, eu falei assim, o Moisés levantou a mão e ali se estendeu ali uma proteção. Quando ele abaixava a mão, quem prevalecia era Amaleque. Daí que ele falou, Josué, escreve aí. Haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Então, a cada geração, cabe você enfrentar essa situação. Não é, quer dizer, a cruz é poderosa e definitiva para nos dar as armas corretas para chegarmos aos lugares, né? Então, essa questão de falar assim, ó, na cruz aconteceu tudo. Então, a pessoa elimina todo tipo de guerra espiritual, elimina todo tipo de cura das que as pessoas têm emocionais, elimina toda a situação de conquista. Não, é pelo contrário, vamos usar isso a nosso favor. Porque nós temos o nome de Jesus e a cruz, nós vamos ao lugar. Então não precisa pegar o evangelho. Vai e prega o evangelho, vai e chega nos lugares, vai e abençoa, vai até a Galileia, avisa o que está acontecendo. Então você entende declara que essa posição. Os espíritos continuam nesses territórios, mas que há poder maior. Com certeza, o poder é indiscutível. Para resolver, mas que eles se agrupam, se trabalham assim dessa forma. As pessoas invocam Satanás. Satanás está presente em tantos lugares, porque ele é invocado daquela maneira. Bom, tá ok. Pastor... Vai saber o que existe dos demônios em Brasília, vai saber o que existe dos demônios. Mas voltando ao tema de espíritos territoriais. Se eles são espíritos territoriais, há de se entender, logicamente falando, que, por tese, eles ocupam o lugar e dominam o lugar. Se são espíritos territoriais, praticamente falando, tecnicamente falando, seria isso. Eles ocupam o lugar e dominam o lugar. Nós já temos um problema aí, porque no Salmo 24 é dito que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu entendo da seguinte maneira. Se eu sou dono de tudo, e você domina um território, eu acredito que existe uma certa resistência onde, dentro desse lugar, eu não sou bem-vindo. Porque você domina esse território. Você luta contra tudo aquilo que eu tenho. Então, eu começo com essa dificuldade aí, porque se nós vamos falar de espíritos territoriais, a pergunta é, onde eles operam?
quais territórios eles estariam? Eles estariam no campo? Estariam na cidade? Estariam nos mares, nas matas, nos céus? Por exemplo, enfermidades. Seriam ações de espíritos territoriais? Eles estariam dentro dos hospitais? Quais seriam as suas linhas de ações? E sendo a igreja a representante oficial do Evangelho da Salvação, por que quando oramos e repreendemos, nós não temos uma vitória 100% concisa, uma vitória 100% total? O senhor falou outra coisa interessante a respeito de jogar tudo na cruz. Eu acredito que quando nós falamos que Jesus venceu tudo na cruz, ele vence tudo na cruz as nossas dívidas espirituais. Então, para mim, a cruz ela é salvífica, né? Óbvio. Ela não nos livra das aflições do mundo, como está escrito em João capítulo 16, 33. Todavia, quando nós observamos o ministério de Jesus, de 3 ou 4 passagens que nós observamos Jesus libertando pessoas de espíritos imundos, nós percebemos que tanto nele como no ministério do apóstolo Paulo, a grande preocupação sempre foi o libertar das pessoas e nunca do território. Por mais que em Marcos 5, né, a legião diz, não permita que, não nos jogue ao abismo, permita que entremos nos porcos e tal, mas em momento nenhum... Os porcos foram cair nas águas, quer dizer, não tem como esconder um versículo desse. A minha avó tem até um ditado antigo que ela falava assim, vai assombrar porco. Aí depois eu percebi que deve ter saído exatamente desse capítulo. Mas em momento nenhum nós vemos Jesus e Paulo se preocupando com a conquista ou a quebra da demanda territorial, e sim focado em vidas. Betão. Eu acho que essa guerra espiritual, ela é conquistada e vencida porque tem autoridade. Paulo descreve em Atos 19, os filhos de Seva chegaram para os demônios e repreenderam em nome de Jesus e de Paulo. Eles conheciam os dois, mas eles não tinham autoridade sobre aquilo. Então não é uma questão de conhecimento teológico, de conhecimento científico ou de conhecimento antropológico, é uma questão de autoridade espiritual. Então a cruz nos dá a arma, a guerra começou ali. O véu se rasgou, temos autoridade e acesso para entrar e a guerra está aí. Você vai nos locais onde são invocados os demônios, você vai dar um pulinho na África ali e tal, que todo mundo tem um pezinho lá, né? 2 para cima, 1 pro lado. Você encontra o Brasil assim, né? Passando 6 horas. O brasileiro dá uma pulada 2 para cima, vai encontrar um africano na família. Então, e com os misticismos negativos, e com as situações esotéricas, e com as situações voltadas para a superstição, mas a autoridade de Jesus não é jamais questionada. Nós temos que levar a esses lugares e sim, vamos libertar lugares, zonas de prostituição, zonas voltadas para as situações das drogas. Você percebe no ambiente das cidades que elas estão voltadas para isso. Você pega o semblante das pessoas, né? Já foi na City Londrina, onde está lá o dinheiro, o dinheiro mais forte do mundo é o de Londres, é da Inglaterra, e na City Londrina, onde está as bolsas ali, você olha para as pessoas, parece que elas estão esvaziadas, elas têm um olhar assim, autômato, né? Então você vê o economista, o advogado, o engenheiro, o pastor, você vê que a feição das pessoas, parece que elas estão acomodadas em relação àquilo que elas fazem, porque o ambiente está carregando sobre elas uma guerra, uma situação. Então eu creio sim, né, nesse fenótipo, é um fenômeno fenotípico, né? O fenótipo é o genótipo mais o meio. O meio, ele está influenciando, porque o meio está consagrado, o meio está carregado, e nós que estamos carregados com a outra condição, temos que enfrentar para libertar essa situação. Então veja a libertação. A libertação da cruz foi de ambientes. O véu se rasgou, a terra tremeu, terremotos abriram, os mortos saíram dos sepulcros. Então, o reflexo da autoridade do Senhor sobre o ambiente, ele é sentido em toda a palavra. Fechar esse bloco, pastor Emerson. Bom, eu volto a repetir que o desenvolvimento desse pensamento de espíritos, né, ou entidades territoriais, acabou se desenvolvendo mais ou menos em meados dos anos 80, anos 90, com o crescimento do pensamento neopentecostal, com o pensamento do movimento carismático, mas em todos esses anos de estudo bíblico, eu não encontrei nos ditos de Jesus nenhuma base
que nos dá fundamento para isso. E também não encontrei nos ditos paulinos, embora muitas pessoas, pode não ser o caso do bispo, né? Pode não ser o caso do bispo, mas muitas pessoas correm para Efésios 6 ali, falando sobre os principados, a potestade, mas ali eu vejo Paulo falando sobre uma guerra espiritual, que realmente essa guerra existe. Mas em momento nenhum é apresentado território. Mas o que seriam principados e potestades na sua interpretação lá de Efésios? Forças, poderes. Mas são iguais? Como assim iguais? Tem uma hierarquia? Existe hierarquia, por exemplo, potestade e... Como que chama lá? Principados e potestades. São tudo a mesma coisa? Bom... Se é a mesma coisa, porque são ditas, se tem diferença, há uma hierarquia. Isso é uma coisa que dentro da angelologia é discutido e é criado uma determinada hierarquia a respeito dos assuntos. Todavia, a própria Bíblia não nos diz quem é mais forte, quem é mais fraco, quem tem mais patente, quem tem menos patente. Então, fica muito no campo da conjectura. Todavia, eu vejo Paulo falando aos Efésios o seguinte, que a nossa luta não é contra o próximo, mas sim contra todos os poderes maléficos, né, que atuam através de Satanás. Por principados e potestades. Hostes espirituais. Perfeito. Super a favor isso aí. Perfeito, super a favor. Perfeito. Existem, mas não quer dizer que são territorialistas. Porque se são territorialistas, tem que ter um território. Tem que ter leste, sul, norte, sul, leste, oeste. Lá não fala território, mas... Oriente e Ocidente. Tem diferenças tem pelo menos diferença na nomenclatura do texto. Então, pastor César, mas na hierarquia dos anjos também existe diferença de nomenclatura. Mas ali diz onde eles estão. Entendeu? É o príncipe da potestade do ar. Existe a nomenclatura. Serafim, querubim, arcanjo, até dentro do hebraico nós achamos outras espécies de anjos, mas a questão da hierarquia e do território, eu acho que essa ideia ela começa a ser desenvolvida no livro de Daniel, principalmente pela fusão que aconteceu no pós-exílio, onde o povo judeu acabou pegando muito da doutrina do Zoroastro. E a partir daí começou essas ideias de hierarquia angelical, doutrina de anjos, nomes de anjos, coisas que em todo o Antigo Testamento não aparecem, a partir de Daniel começa a aparecer. E a partir daí começa-se a ideia de seres territoriais por causa da batalha do príncipe da Pérsia contra o anjo de Israel. Mas mesmo assim isso é muito pouco ainda para você falar assim, ó, esse território é meu, quem manda aqui sou eu. É isso. Ok. Bom, mas aí acaba saindo do assunto, né? Mas dentro da hierarquia dos anjos bons, inegavelmente, Miguel é mais poderoso, seria, né? Ele é um chefe de anjos, né? O termo arquê lá, ele é o líder, né, dos anjos. Então parece que tem uma diferença entre Miguel e Gabriel, por exemplo. Dentro da ótica cristã, sim. E aí seria isso também. Qual outra ótica que teria outra classificação? A outra ótica que existiria, por exemplo, já que nós entramos em assuntos está em Antigo Testamento, judeus já pensam um pouco diferente. Dentro do pensamento judaico existem anjos mais fortes que Miguel. Então tudo depende de um ponto de vista. Bom, então voltamos aqui a fala ao Bispo Betão. Eu acho que está muito claro que existe guerra espiritual, que ela se desenvolve no território, porque diz aqui, ó, Efésios 2, textos que o próprio pastor leu aqui, né? Ele diz assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então deu até o CEP dele, né? Deu o endereço aqui, ele está no ar. Legal. Ele está nos ambientes. E ele está fazendo o quê? Ele está operando nos filhos da desobediência. O que é desobediência? Aqueles que não deveriam estar na posição. Mas ele não está exatamente no território, né? Você vê que a primeira coisa no meu território, eles não estavam no Éden e saíram, perderam, né? Olha a questão, de onde você está? Você deveria estar naquele lugar, naquele momento, fazendo aquela situação. Você foi enganado. Você foi para trás da figueira, da árvore que foi. Você foi lá colocar as suas folhas, você foi se esconder. Então, a ação demoníaca no engano, óbvio que ela vai se manifestar num ambiente. E esse ambiente, sendo invocado, o inimigo, ele quer tomar posse disso. O inimigo, ele quer tomar. Ele caiu. Quando ele foi lançado? Ele estava lá no céu, Apocalipse 12. Ele foi lançado, não se achou mais o seu lugar lá.
esse lugar foi destinado para que nós fôssemos ocupar como os crentes vencedores, não se achou mais, ele foi lançado no abismo, lançado na terra, sem forma, vazia, trevas e abismo, togo, vavô, rocha, pliterron, ruach elohim, merachef, terplim, ramai, está tudo ali, que é o início dessas situações que a terra que é do Senhor, porque a guerra espiritual não é entre Deus e o diabo. A guerra espiritual é entre o diabo e nós. Ele quer justamente a nossa situação. Com o Senhor ele não tem nem condição de lutar. Ele não está lutando contra o Senhor. Ele está sempre indo, pedindo que nós que somos aqueles que vamos ocupar o lugar dele. Então, a guerra de espaços é bem clara na palavra. A guerra que existe é a guerra de espaços. É a guerra que está entre você ocupar ou não ocupar. Até a nossa posição de estarmos acima de principados e potestades declara que eles estão em algum lugar e nós estamos acima. Então, a guerra está instalada nos ambientes. Pastor Sicarelli. Bom, pelo que eu vi, o senhor acredita que Verhares, Haitá, Torro Vavu foi motivo da queda do anjo? Sim. Pode ficar para um outro debate, vai ser a hora esse é o intervalo. Bom, né? vamos eles lá. estão dizendo lá, e a terra era sem forma e vazia e tal. Eles estão falando sobre o texto. Por que vocês não falam português, 2, caramba? né? Eles estão falando. Porque tem a discussão. Em português é bom. Porque eles têm a discussão se Gênesis 1 e 1. Se Para Haitá Gênesis era 1 e 2, tornar-se de Gênesis 1 e 1 para Gênesis 1 e 2, se há ali um espaço de tempo onde aconteceu a queda de Satanás e tudo mais. Parece que o Betão defende essa ideia, que é a ideia do intervalo. Do intervalo lá, como fala, do lapso. Mas aí, bom, outro assunto, vamos lá. Voltemos para cá, vamos lá. Bom, uma coisa a gente tem certeza, né? Uma coisa a gente tem certeza que pelo menos o príncipe desse mundo, segundo a Bíblia, não é territorialista. Porque aí quando a gente vai para Jó, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então prova que já não é territorialista, né? Ele é o supervisor do território, tá passeando. Agora vamos lá. Brincadeiras à parte. Foi só uma brincadeira, né? Literalidade ou poesia, esse texto. Também tem que ver isso. Agora, vamos para o que diz Jesus em Lucas, capítulo de número 10. Você fala literalidade, a pessoa de Jó? Não. A resposta, né? É de rodear a terra e passear por ela. Literalidade ou poesia, né? Vamos lá, porque é um livro poético. Vamos lá. Lucas 10, 17. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Aí. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Bom, aqui nós temos a total prova de que Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar todas as sortes de males, né? Precisamos entender se isso foi apenas para a era apostólica ou se isso continua até os dias de hoje para a igreja. Mas como o nome de Jesus é atemporal e nós sabemos que é o mesmo ontem, hoje e sempre, acredito que o poder seja o mesmo. A pergunta é, se temos toda essa autoridade para expulsar tudo aquilo que é ruim, e se existem espíritos territorialistas, por que a igreja ainda não venceu? Por que a igreja ainda não os expulsou da África? Por que a igreja ainda não os expulsou? Não vamos muito longe. Se existe espíritos territorialistas, a Cracolândia seria um grande território. Então. Com certeza. O versículo que o pastor leu é a favor, né? Porque ele está dizendo justamente que ele viu Satanás caindo como um raio do céu, um relâmpago, ele caiu. Então, há uma posição que ele ocupa, mas o evangelho é pregado, desestabiliza o reino das trevas e a sua estrutura. Não fala que Satanás ele anda buscando, quando ele é expulso, ele fica buscando lugares áridos e dando volta até quem ele quer buscar. É o próximo texto que eu vou utilizar. Ele está buscando esses lugares, mas ele não quer o local. Quem que ele quer? Satanás não quer a Zona Leste, né? Ele quer as mentes das pessoas que estão na Zona Leste. Uma vez que eles ocupem a mente das pessoas, que é o lugar que ele quer efetivamente, ele vai ocupar a Zona Leste. Olha só o que ele acabou de dizer. Essa situação é a realidade. O inimigo, ele não quer uma geografia, um lugar porque ele está num lugar deserto e ermo.
Porque o local dele que foi levado como juízo são as águas. Então ele quer fugir da condenação dele. Fugindo da condenação dele, ele quer estabelecer sobre nós uma condenação. Só que nós temos... Das águas, não entendi essa Também parte. não. Então, ele foi lançado nas águas. Apocalipse 12, Gênesis 1, 2 e tal. Ele está lançado nas águas. Satanás, ele foi... A terra é 3/4 água, né? Esse planeta aqui só chama-se terra por causa da democracia. Isso aqui é uma água. Só que ele foi lançado nesses abismos. Isso é Apocalipse 12. Ele foi lançado nesses abismos. Ele vai ser condenado num lago, né? Que é o final de todas as coisas. Então, estou usando essa figura da água poética, né? Metafórica, para declarar: olha só a água em oposição ao deserto, em oposição à situação seca. O que Deus faz com a nossa vida? Ele arranca o nosso coração. Terceiro dia, ele fala para as águas recuarem, surge a porção seca. De onde vem a porção seca? Das águas. O que ele faz na porção seca? Ele lança uma semente. É a palavra que é lançada no nosso coração. Mas como estão as pessoas? Mergulhadas nas drogas, mergulhadas nos enganos teológicos, mergulhadas na situação de negação da guerra espiritual. Então essa teologia que eu vou negar a guerra espiritual, eu vou negar a situação que existe. Não, olha a guerra que está acontecendo. Olha a guerra da Cracolândia que está acontecendo. Olha as situações que o inimigo está usando na mente das pessoas, que é o território premium que ele quer, através do quê? Da habitação desse território circundante, onde ele coloca essas pessoas debaixo desse engano. Mas eu tenho dificuldade de acreditar que são espíritos territoriais que fazem toda essa maldade que há no mundo. Eu tenho muita dificuldade em crer nisso. Você não precisa botar um rótulo, é Satanás e seus demônios. Tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Por exemplo, esse versículo de Lucas, né? Onde fala: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Muita gente acredita, esse verso é exatamente a queda que os pais da igreja primitiva criaram como dogma de que um anjo caiu do céu. Só aí vem totalmente dos pais da igreja primitiva. Eu mesmo não acredito na rebelião. Porque para mim, quem se rebelia... Você não acredita na rebelião de Satanás? Não acredito. Não acredito. Você acha que Satanás é um anjo bom? Não acho que ele é um anjo bom, não acho que ele é um anjo bom, mas não acredito. Calma aí. Mas ele foi feito bom? Não. Ele foi feito mal? Então, aí que tá a grande questão e o grande senso. Eu acredito que um debate sobre isso seria interessante. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não acredito na rebelião que é pregada em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Para mim, como estudante de hebraico, ok? Estudante professor, os textos não falam sobre a pessoa de um anjo ali. Não na literalidade da escrita. Não você mesmo, pode fazer o texto vai falar da queda de... do rei de Tiro. Então, é um homem. É um homem. Mas já começa por aí, é um homem. Mas ele estava no Éden? Então, pastor César, mas aí que tá, daria um assunto legal, porque então, quando você lê o capítulo 26, problema da análise de Ezequiel 28 é que a maioria das pessoas analisam o capítulo 28. Se o senhor lê o capítulo... Chama o VAR pra voltar pra essa história aí de onde que não há rebelião. 26, então Satanás não sou o único que defende isso. Muitos acreditam nisso. Vamos pra guerra aí. Vamos lá. Quando você lê Ezequiel 26 e 27, você descobre que aquele Éden que é mencionado no 28, era uma cidade portuária. Então, mas vamos lá. Conquanto eu seja fundamentalista, eu seja fundamentalista, tem textos que você não consegue deixar de lado que há uma segunda camada. Então, por exemplo, é verdade, lá o texto fala da queda do rei de Tiro, mas ele era um querubim? Não. Bom, se Éden é um território, é bom, né? Se Éden é uma cidade, tá ótimo. Então, né? parece que há uma outra camada para ser interpretada, mas não é o assunto, né? Mas existe toda uma explicação para esse conceito de tu eras querubim ungido, foi colocado ali para te proteger. Eu sugiro, com muita educação, respeito e carinho, que nós deixemos isso para um outro dia. Eu acho que seria muito interessante. E com todo respeito, então, a cauda do dragão, se a gente puder conversar sobre isso outro dia, até mesmo eu... Podemos marcar. Tá bom. Vai ser legal.